quando a gente fala de sustentabilidade, né, a gente fala de uma casa que ela é sustentável, ela mesma se atende em alguns quesitos, né? A gente ainda teria o consumo de água da nossa comunidade, da distribuidora, mas a gente conseguiria diminuir bastante, né, a nossa entrega de volta, por exemplo, de esgoto, de lixo, né, da utilização de energia elétrica. Então, quando eu penso em sustentabilidade, eu penso em diminuir o impacto que eu estou causando ali na minha comunidade. Bom, como futuro técnicos em edificações e companheiros da engenharia, aparecerão desafios para que possamos fazer alguns trabalhos. Um deles, eu coloco aqui, seria construir casas sustentáveis. Bom, eu quero contribuir e refletir com vocês o que eu poderia colocar fora do convencional para que essa casa fosse sustentável. Sejam bem-vindos ao projeto Pensamentos Sustentáveis, foco no uso e reuso de água. Então fui desafiada a falar um pouquinho sobre o que seria para mim uma casa ideal, sustentável, na minha concepção e para minha família. Então a primeira coisa que eu gostaria é que fosse construída em um terreno de aproximadamente 1.000 metros quadrados em ambiente urbanizado. Minha casa sustentável ideal seria num terreno de 10.000 metros quadrados e ela teria em torno de uns 500 metros quadrados. Para mim, minha habitação sustentável ideal, ela seria uma habitação com cerca de 400 metros quadrados de lote. Desses 400 metros quadrados, eu gostaria de construir cerca de 200 metros quadrados. 250 metros quadrados de área construída. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a minha casa dos sonhos ideal, minha casa sustentável. Bom, ela tem um terreno de 200 metros quadrados, no qual foi construído 150 metros quadrados, sendo que é um sobrado. Bom, como seria minha casa sustentável? Inicialmente, pensando nos conceitos que levariam essa residência a ser considerada sustentável, ela deve minimizar ao máximo o impacto durante e após a sua construção. Então, ela deve consumir menos energia e produzir menos ruídos também. Ela deve ser construída, num local mais próximo possível das atividades que essas pessoas que vão habitar essa casa vão realizar no seu dia a dia. E assim vão evitar os grandes deslocamentos e favorecer o transporte a pé e por bicicleta pela cidade. Deve ser construída num terreno de aproximadamente 800 metros quadrados. O tamanho da casa é aproximadamente 100 metros quadrados. Seria uma casa toda construída no pavimento térreo. Eu ia querer um sistema de aquecimento solar nessa casa, que fornecesse também aquecimento para a piscina, quando necessário, e para todos os banheiros da casa e torneiras. E um sistema de energia que diminuísse o uso da quantidade de energia pelo ar-condicionado. Já que é dinheiro que a gente não consegue saber quanto é, pode ser energia eólica, né? Que eu teria instalado nesses 10.000 metros quadrados. Na parte elétrica, painéis fotovoltaicos, para geração de energia, onde esses painéis poderiam suprir toda a energia que eu fosse necessitar e até um certo excedente que poderia ser devolvido para a rede. Com relação à arquitetura, eu gostaria de fazer uma residência com janelas bem grandes, que deixasse um ambiente bem arejado, que possibilitasse o aproveitamento da luz solar de forma bem eficiente. Também gostaria, com relação à arquitetura, de que a casa tivesse um jardim de inverno também bem espaçoso, que englobasse diversos cômodos da residência, que deixasse o ambiente bem arejado, quartos bem arejados, sem necessidade de utilizar ar-condicionado. E olha só, todo o telhado da minha casa tem inclinação adequada,
para que eu possa instalar os painéis solares, a fim de captar essa fonte de energia que é o sol e gerar energia elétrica para poder prover os meus equipamentos elétricos. Além do que, também foi utilizado a fonte solar para abastecimento de água quente. Então, a gente utiliza aí um sistema de boiler para aquecimento da água e painéis fotovoltaicos para iluminação, para gerar essa iluminação artificial. E toda a minha casa foi pensada de forma a otimizar a luz natural, né? Para que eu possa utilizar o máximo possível a luz natural e a ventilação natural. Em relação aos materiais que eu utilizaria, eu sempre buscaria materiais que fariam com que essa residência tenha ali uma diminuição no consumo, seja de energia elétrica ou de água, né? Em relação à energia elétrica, eu sempre colocaria alguma instalação que faça o próprio aquecimento da água, né, para o banho, seja para a água que vai chegar até a torneira da pia da cozinha, que auxilia ali na lavagem da gordura, diminuindo o consumo de sabão, por exemplo. Colocaria um boiler, né, algum sistema de boiler. Ou então, até mesmo, pensaria em colocar placas de energia solar, né, que transformam energia solar em energia elétrica, o que eu acho bastante interessante esse projeto. É claro que eu quero energia fotovoltaica, então aproveitar essa energia do sol. E se tiver gente colocar uma turbina eólica, seria bem bacana. Muita iluminação natural, movimento do ar ali dentro da casa. Outros elementos nessa casa seriam os painéis para captação de energia solar. O projeto, né, ele já consideraria ainda na sua concepção uma posição da residência, né, e de todos os seus cômodos, todos os seus ambientes, pensando na posição do sol, de maneira a aproveitar ao máximo possível a iluminação natural e assim reduzir ao máximo o consumo de energia artificial e também de equipamentos de climatização como ar-condicionado. Então, a gente teria grandes aberturas, ventilação cruzada, iluminação zenital, que é aquela que é feita através do telhado, são pontos no telhado que vão captar, feitas de materiais translúcidos, que vão captar a luz natural, e assim reduzir esse consumo de energia. Eu teria que ter um terreno, eu teria que posicionar essa casa nesse terreno de modo que ela receba os raios solares durante todo o dia, de forma que esses raios solares incidissem nas janelas para que, em vãos dessa casa, para que ela receba os raios solares em cada ambiente, para que eu possa economizar energia elétrica, não ligando as lâmpadas, né, durante o dia. Esse é um desafio, então eu teria que dimensionar janelas de tal modo que essas dimensões recebam uma quantidade de raios solares adequada. O detalhe é que na cozinha tem que ter uma pia com compartimentos para matéria orgânica que vai para a composteira e matéria orgânica que vai para o biodigestor. Bom, a minha casa, olha só, todos os dejetos que vão para o esgoto geram gases, não é isso? O esgoto tem muitos gases, das reações químicas que acontecem lá. Bom, olha que legal. Essas reações químicas possuem gases que são capazes de gerar energia. E essa energia, ela alimenta o meu forno da cozinha. Com isso, teríamos também a adoção de procedimentos diversos capazes de diminuir ou ao menos dar uma destinação correta aos resíduos produzidos. Tá? Então, teríamos um destino adequado ao lixo produzido na casa, com separação por tipo de material, que é a coleta seletiva. A compostagem também seria realizada com os resíduos orgânicos, e essa compostagem vai resultar então em adubo para fertilizar a horta, que também vai ter na parte externa da casa. Né, se eu fizer algum tratamento nessa água. Eu também tentaria colocar alguma área, né, para fazer compostagem do meu lixo, porque eu acho interessante ter essa compostagem de lixo, porque o material, ao invés de eu estar descartando para um aterro sanitário, eu faria a utilização
Eu produziria o meu próprio material orgânico para minha horta, por exemplo, né? Eu acho bastante interessante isso. Utilizar um biodigestor nessa residência, né? Para a produção de gás, né? E reaproveitar também restos de alimentos para adubar as plantas. Externamente, teria a área de lazer com uma quadra polivalente, uma pequena piscina, uma área para churrasqueira e forno de pizza. Também seria necessário ter ali um pequeno pomar e uma pequena horta orgânica, tudo com gotejamento proveniente da água, de uso e reuso da água, né, da casa. Ao redor da casa, gostaria de ter um jardim filtrante, tá? E, se possível, essa água entrando dentro da residência também. Eu também gostaria de colocar nessa residência um pomar, uma horta, um jardim, né? Bastante área verde, porque eu gosto muito e isso traz bastante conforto, né? Traz bastante... deixa a residência bem arejada, bem fresca, né? E também gostaria de ter um campo de futebol gramado, né? Não muito grande, devido ao tamanho do lote. Gostaria de ter também uma piscina. Essa piscina, ela teria água aquecida através de um sistema de aquecimento solar também, para economia de energia. As cisternas para armazenar a água da chuva. A captação de água da chuva ajuda também na redução do consumo de água. Em relação ao uso e reuso de água, eu quero aproveitar desde a água de chuva até todo tipo de água que é utilizada ali dentro da minha casa. Então, a água da pia, a água do chuveiro, a água do vaso sanitário, tudo tem que ser tratado ali dentro desse meu lote, né, dessa minha casa, para ser reutilizada o máximo possível. Ia querer um sistema de captura de água da chuva e também gostaria de fazer um sistema de tratamento das águas que saem das pias. Eu também colocaria alguma forma de absorver a água da chuva, seja no jardim ou então seja nas calhas que caem em algum local que eu faça essa coleta, para reutilizar essa água de chuva no meu jardim ou na minha horta ou nos meus vasos sanitários. Eu também pensaria em algum projeto que utilizaria a água da área de serviço, né? Porque a gente tem máquina de lavar roupa, a gente tem essa utilização aqui no Brasil. E a máquina de lavar roupa, geralmente ela faz 2 enxágues. E essa água, ela sai praticamente limpa, né? Por exemplo, a água se a gente utiliza somente o amaciante, essa água pode ser sim utilizada num vaso sanitário. Principalmente aqueles vasos sanitários que a gente não utiliza caixa de descarga, né? A gente utiliza o vaso sanitário diretamente ligado lá no nosso reservatório, né? Que seria aquele com válvula acoplada. Então, esse vaso sanitário, ele teria que ter... Ele tem bastante consumo de água, né? Apesar dele ter uma pressão maior, ele tem bastante consumo de água. Então, eu utilizaria a água da área de serviço, dessa máquina de lavar que enxagou a roupa, eu colocaria alguma instalação que eu já coletaria essa água para alguma caixa d'água. Então, toda essa instalação teria que estar pensada, projetada para eu absorver essa água, fazer algum sistema de coleta, né? Algum reservatório onde eu poderia armazenar, por exemplo. E pensando, né, que nós moramos na região centro-oeste, aqui a gente tem bastante seca, né? Principalmente ali entre os meses de maio e outubro, eu pensaria em alguma forma de utilizar a água da chuva que eu coletei para abastecer o meu jardim e a minha horta durante o ano inteiro, né? Porque tem muita gente que utiliza, por exemplo, a água do sistema de distribuição, por exemplo, da Saneago, para abastecer um jardim, o que faz com que algumas regiões passem a falta de água, então utilize essa água para lavar a própria calçada mesmo. Então eu pensaria em algo assim. Além disso, a minha casa também capta água da chuva e água da máquina de lavar. E a gente reaproveita toda essa água. E também a gente tem o nosso jardim, né, que ele aproveita aí, como nesse jardim, né, a água da chuva pode
aguar as plantinhas e manter, né, o meu jardim. Eu gostaria também de fazer um sistema de aproveitamento da água da chuva através de caixas d'água subterrâneas, né, várias caixas d'água subterrâneas que captassem uma quantidade considerável de água da chuva que pudesse ser utilizada ao longo aí de vários meses, né, na parte da grama, do jardim, da horta. E também gostaria de aproveitar a água do banho e a água da máquina de lavar na descarga, né, no vaso sanitário, que traria bastante economia. Eu teria que ter um projeto hidrossanitário adequado para que eu possa coletar, transportar essa coleta dessa água para um sistema que tratasse ela de modo que ela pudesse ser reutilizada nessa casa. Então, quais seriam essas águas que seriam coletadas e tratadas? Água do chuveiro, água da pia da cozinha, dos lavatórios. Então, eu teria que coletar, transportar e tratar essa água. Poderia também coletar a água das chuvas, né? Então, e aí, essas águas também poderiam ser utilizadas aonde? Para aguar as plantas, para limpar a casa, para reusar também nos vasos, no vaso sanitário. E a minha casa ela é feita de madeira. Eu prefiro a madeira, né, alvenaria convencional de concreto, de argamassa de cimento, um material bem escasso. A areia a gente sabe que acaba, pedra é um bem escasso. E a madeira não, ela é possível de reflorestamento, então eu preferi usar a madeira na minha casa. Com relação aos tipos de materiais, aos materiais construtivos, né, os revestimentos seriam produzidos com matérias-primas recicladas ou certificadas, no sentido de ter um certificado de sustentabilidade. Então, dentre os revestimentos, teríamos o bambu ou placas cimentícias pré-moldadas. O desafio é escolher materiais para executar esse projeto, né? Então, que materiais que a gente indicaria para a construção do filtro, que materiais das alvenarias, das janelas, do telhado, né? Então, esse eu penso que seria o grande desafio aí, do nosso projeto. Em relação ao piso, gostaria muito de ter o cimento queimado, então não quero porcelanato, não quero esse tipo de coisa, eu quero cimento queimado mesmo. O mínimo de reboco possível, o máximo de paredes aparentes, algumas técnicas de bioconstrução, então na área de lazer eu quero com certeza uma parede da Adobe, algum momento que possa ter uma parede de pau a pique ou uma taipa leve. Eu acho lindo esse tipo de técnica construtiva. Em relação ao projeto arquitetônico, né, ao design dessa casa, eu gostaria de ter uma casa ali com uma casa que a gente chama de estilo de vó, né, que é uma casa bem simples por fora, mas que me atenda tanto em termos de sustentabilidade, atenda toda a funcionalidade que eu vou precisar nessa residência. Poderia fazer um telhado verde, acho muito bacana isso, né, e com um banheiro lá. O centro da casa seria uma casa com 4 quartos, sendo 2 banheiros suítes e mais um banheiro social. Eu quero também que seja um design mais biofílico, com uma pegada minimalista, não totalmente minimalista, porque senão acho que fica um pouco entediante, com bastante tecnologia para poder utilizar minha casa de acordo com a necessidade do dia. Tanto da parte de iluminação, onde eu teria um sistema de iluminação que eu pudesse estar comandando as minhas lâmpadas através do meu celular ou por sensores de presença, como através de relés também, que detectam a luz do sol.
Também eu colocaria um sistema de segurança eletrônica, né, que eu poderia estar monitorando a minha residência através do meu celular. Colocaria também na parte de segurança detectores de gás, detectores de fumaça. E na parte de entretenimento eu poderia estar utilizando os aparelhos Google Home ou Alexa, que eu conseguiria estar fazendo o acionamento da iluminação da minha residência via comandos de voz. Também conseguiria fazer pesquisas, né, via comandos de voz e teria o entretenimento por toda a residência através desses aparelhos, né? Então, a minha casa, quando a gente fala de sustentabilidade, né, a gente fala de uma casa que ela é sustentável, ela mesma se atende em alguns quesitos, né? A gente ainda teria o consumo de água da nossa comunidade, da distribuidora, mas a gente conseguiria diminuir bastante, né, a nossa entrega de volta, por exemplo, de esgoto, de lixo, né, da utilização de energia elétrica. Então, quando eu penso em sustentabilidade, eu penso em diminuir o impacto que eu estou causando ali na minha comunidade. Nesse caso da habitação sustentável, entraria também um engenheiro florestal para ajudar a entender um pouco mais sobre a questão ambiental, sobre essa relação da construção com o meio ambiente, para ajudar a minimizar os impactos e ter a nossa concepção de uma casa sustentável. A equipe que faça o projeto seja extremamente antenada e integrada, que respeite ali os trabalhadores envolvidos, que leve em consideração o que eu estou falando, que consiga tirar dessa minha cabeça a ideia da minha casa ideal e colocar no papel, com o mínimo de impacto ambiental, com o máximo de eficiência energética e que consiga transformar esse meu sonho em realidade. É isso. Essa é a minha casa ideal. Então, essa seria uma casa sustentável dos meus sonhos, a minha casa sustentável ideal, né? Cada um tem seu ideal, cada um tem seu sonho. Sonhar é de graça, não custa nada, né, pessoal? Então, meu sonho seria esse, né? Espero um dia conseguir concretizá-lo, beleza? No mais é isso que eu tenho a desejar para vocês aí, um bom projeto, beleza? Um grande abraço para todos e até a próxima.